A Agência de Alimentos da ONU afirmou ontem que preços mundiais dos alimentos saltaram 28% em 2021. Estão agora no seu maior nível da década. E as atenções se viram para a possibilidade de que, em algum momento, em 2022, essa curva de alta mundial do preço dos alimentos entre em regressão. Quem está conosco para falar sobre alimentos, agricultura, agronegócio, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, é o professor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bom dia, o senhor está bem? Bom dia, Thaís. Tudo bem com vocês, filha? Tudo certo. O senhor já enxerga no horizonte alguma possibilidade de que essa alta mundial no preço dos alimentos em algum momento arrefeça em 2022? Olha, quando a safra plantada em outubro, novembro do ano passado foi terminada, a expectativa era exatamente essa, porque nós tínhamos uma safra gigante sendo plantada, com tecnologia de ponta, área crescendo 3% em relação ao ano anterior, então a expectativa era de uma colheita grande de safra, de grão sobretudo. No entanto, no final de dezembro, começo de janeiro, as condições de clima não foram favoráveis no sul do país, sobretudo. Inclusive Mato Grosso do Sul, mas também Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma parte do estado de São Paulo também. O Laninha, esse fenômeno climático que tem a ver com o aquecimento do Pacífico, está afetando seriamente essa região e está já derrubando a expectativa de safra. Vários municípios do Mato Grosso do Sul já estão em estado de emergência por intervenção do governador. E o Paraná, que esperava colher uma safra de 21 milhões de toneladas de trigo esse ano, de soja, já baixou para 13 milhões de toneladas de soja, porque a seca está muito grande no sul do país. De modo que a nossa expectativa de uma safra de quase 300 milhões de toneladas de grãos já foi afetada para 2022. Já se fala em algo menos de 280 milhões de toneladas de grãos. É um problema que não vai permitir, Thaís, uma redução significativa da inflação. De qualquer forma, a do ano passado foi 257 milhões de toneladas, então é muito mais do que o ano passado, assim mesmo. Então, a contribuição da safra brasileira será positiva para a redução da inflação, mas não no nível que esperava em dezembro, um pouco menos. Para o governo dá para pedir, para São Pedro não dá para pedir. Se o agronegócio brasileiro pudesse fazer um pedido para o governo federal nesse ano de 2022 para ajudar o setor, qual seria? Olha, Pedro, é uma pergunta interessante. O que perturba a renda do produtor rural em qualquer país do mundo, mas no Brasil especificamente? 3 fatores começam com C: clima, câmbio e a China, que é o nosso grande comprador, que é o grande mercado brasileiro de soja, milho, carnes e também ferro, né? Que não é agricultura, mas é importante para a economia brasileira. O que a gente podia pedir é que o câmbio fosse favorável ao Brasil, porque não pode aumentar muito mais o valor do dólar em relação a reais, porque perturba a inflação brasileira, mas não pode diminuir também porque a renda cai no campo. De modo que um câmbio equilibrado é o grande pedido que a gente pode fazer nesse momento. Que clima, nada a fazer, e com a China também nada a fazer. Para o agronegócio, essa taxa de câmbio hoje é uma taxa confortável, professor? Para quem exporta, sim. Para quem produz no mercado interno, não, Thaís, porque, infelizmente, os insumos tiveram uma alta muito grande no mundo todo no ano passado. Fertilizantes, defensivos, subiram mais de 100%, né, em média. Isso aumentou demais o custo de produção. Como nós importamos quase 85% dos fertilizantes que nós consumimos no Brasil, todo o fertilizante importado ficou caríssimo por causa do câmbio. Então, perturbou toda a produção brasileira em termos de aumento de custo de produção. Agora, para quem exporta, tem uma compensação. Então, o custo subiu para todo mundo. Quem exporta se compensa, mas quem produz no mercado interno não há compensação. Professor Roberto Rodrigues, a soja e o milho ganharam, né, muito protagonismo na exportação brasileira ao longo dos últimos anos, né? O arroz e o feijão estão perdendo espaço ou ainda são importantes e fundamentais para as exportações brasileiras? Nas exportações, não, viu, Pedro?
no ano passado, curiosamente, aconteceu um fato interessante. O arroz é um produto que tem um mercado internacional muito pequeno. O comércio mundial de arroz chega a mais ou menos 10% da safra mundial. Ou seja, os países produzem para o seu consumo interno. Tem pouco comércio global de arroz. Assim mesmo, nós no ano passado exportamos um pouco de arroz porque os preços estavam muito favoráveis exatamente por causa do câmbio, que acabamos de falar agora. Nós produzimos aqui no Brasil mais ou menos 11 milhões de toneladas de arroz, consumimos 12. Então nós sempre importamos em torno de 1 milhão de toneladas, sobretudo do Uruguai, que em geral são brasileiros produzindo no Uruguai também. Nós importamos então, mas há muitos anos já, essa quantidade de arroz, então está bem equilibrado. Feijão estamos bem, não importamos, mas também não importamos, é uma produção interna suficiente para o nosso consumo. Professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes, agora 8h45, marcando o quinto sinal. A balança comercial brasileira de 2021 foi divulgada na semana passada, professor, com superávit e com um destaque para o aumento do comércio Brasil-China. Hoje a China, nosso maior comprador, compra do Brasil 3 vezes mais do que, por exemplo, os Estados Unidos. Que análise o senhor faz do resultado final da balança 2021? Olha, foi interessante esse dado que está colocando. Um saldo comercial de 61 bilhões de dólares, que é um saldo importantíssimo para o Brasil, né? Sendo que o agronegócio é quase o dobro disso, quase 120 bilhões de dólares. Uma característica positiva também, Thaís, é que a balança de comércio, que conta importação mais exportação, chegou a quase 500 bilhões de dólares, meio trilhão de dólares. É um número importante, mas representa só 31% do PIB brasileiro. Os países desenvolvidos, a balança de comércio, o movimento comercial, é maior que 40%, até 50%. Então nós precisamos crescer mais. A notícia boa é que no ano passado, nós aumentamos as exportações, mas também as importações aumentaram mais do que as exportações. As exportações aumentaram 34%, as importações 38%. Então, isso é um sinal positivo, sinal de que nós estamos abrindo um pouco mais as fronteiras brasileiras. Nós precisamos realmente abrir o mercado e conseguir novos parceiros comerciais. A característica do ano passado, negativa, apesar de todo esse movimento positivo em termos de números, foi que o volume exportado, Thaís, cresceu menos de 3%. De modo que o crescimento efetivo foi por causa do valor. A pandemia, como você já falou aí, aumentou o preço de produtos agrícolas e todo produto em geral, commodities do mundo inteiro. Então, houve uma inflação de alimentos e de commodities, metais, ferro, etc. E com isso as exportações aumentaram muito mais em valor do que em volume. Em valor, 3%. Em valor, 29%. Em volume, 3% apenas. Então, nós precisamos realmente de mais mercados. E aí é um papel fundamental que o Itamaraty tem que desenvolver no Brasil, de abrir mercados, acordos bilaterais, o próprio acordo União Europeia-Mercosul, que é importantíssimo para nós, e está anunciado há quase 3 anos, não evoluiu nada. E é preciso avançar para a gente ter mais mercado, para aumentar a produção interna, gerando empregos, riqueza e renda, e para isso importar também, inclusive equipamentos, insumos, sobretudo para a indústria brasileira, para que ela se modernize mais rapidamente. Porque se ao mesmo tempo, não é, professor, que é ótimo que a China, nesse momento, esteja comprando mais do Brasil, também é numa relação comercial normalmente assim. Quando você tem um cliente que é muito maior, você acaba ficando vulnerável em relação a esse cliente, ficando muito na mão dele, né? Exatamente. No caso da China, essa relação ela é complementar dos dois lados. A China precisa de fornecimento de alimentos em volumes significativos. E o Brasil precisa de um mercado consumidor também com volume significativo. Então, nesse momento, é muito positiva a relação que existe entre o Brasil e a China. Mas, de fato, nós precisamos buscar outros mercados para, na eventualidade que a China encontre fornecedores diferentes que não seja o Brasil, tenhamos para quem fornecer nossa produção também. Então, é muito importante a diversificação dos mercados. Também é importante, Thaís, um ponto relevante, a diversificação de produtos. Nós somos hoje, como o Pedro falou aí, muito bons em soja, em milho, carnes, café, açúcar, suco de laranja. Somos grandes exportadores. Mas, veja, nós exportamos quase nada de produtos lácteos, laticínios, né? Quase nada de peixe, frutas.
O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. No entanto, é o 23º maior parceiro global de frutas. Então, precisam aumentar muito as cadeias produtivas de frutas, de pescado, de leite, flores, diversificando o mercado para que a gente possa ter outras alternativas comerciais que não apenas essas 6 ou 7 que somos já grandes produtores mundiais. Professor Roberto Rodrigues, e a cana-de-açúcar, hein? Bom, se a gente olhar do ponto de vista do ano passado, teve uma redução aí, né, no volume, por conta de seca e geada, né? Se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado. Mas agora, se a gente olhar do ponto de vista desse ano, como o ano passado foi menor, a expectativa para crescer nesse ano é maior, ou estou errado? Você não está errado não, Pedro, mas o que acontece é o seguinte, se você colocou o dedo na ferida certa. O ano passado, como o cana é uma cultura semi-permanente, você planta, fica 7, 8 anos colhendo aquela cana, vai brotando, vai colhendo de novo, a seca e a geada do ano passado perturbaram não só a produção do ano passado, mas o nascimento das soqueiras de cana, de modo que há uma produção menor para esse ano. O que está acontecendo, porém, é que a região produtora de cana, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, tem chovido bem, né, no final do ano e começo do ano agora. Então está regando bem o canavial. De modo que pode haver uma compensação em relação ao que foi no ano passado, que a safra foi pequena pelos fatores que você apontou. Mas a quantidade de cana por metro quadrado é pequena por causa da má brotação que houve em função da seca da geada do ano passado. Vamos ver se a chuva compensa. Por enquanto está indo muito bem, mas é muito cedo, Pedro, para a gente avaliar se vai dar mais ou menos do ano passado. Professor, vários ouvintes aqui perguntando o seguinte, o que é que está acontecendo com o preço do café? Deu a louca no café também, professor? É uma boa pergunta também. O que aconteceu com o café? Mesma coisa que o Pedro citou aí. A geada derrubou a produção de café para esse ano em 20%, mais ou menos, Thaís. Vai ter uma safra menor esse ano, em 20% em relação ao que deveria ser normalmente. E aí, o que aconteceu é que o preço explodiu no mundo inteiro. Não é um preço determinado pelo Brasil. A inflação do café explodiu. O Brasil é um grande produtor mundial de café, tem uma participação enorme no mercado, mais de 40%. Então, claro que uma quebra de 20% na safra brasileira implica aumento de preços em termos globais. E o câmbio ainda valorizando mais as exportações, o preço subiu mesmo, tem razão os ouvintes que reclamam disso aí. Mas a causa foi atribuída a 2 fatores, então. A geada, que destruiu cafezais, e a inflação de alimentos, que se soma ao câmbio. Professor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da FGV, colaborador, consultor aqui dos canais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mais uma vez, obrigada, hein, pela conversa conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a vocês, Thaís. Tchau, tchau.